Agora, 10 horas e 22 minutos, nosso assunto é saúde, porque, vejam, um novo remédio experimental para pacientes de Alzheimer conseguiu retardar o avanço da doença. O medicamento ele foi testado em mais de 1.700 pacientes e retardou a progressão da doença em 60% dos casos em estágio inicial. Vamos entender melhor esses benefícios, os efeitos dessa nova medicação experimental com o Dr. Rodrigo Schultz, médico, presidente da Sociedade Brasileira de Alzheimer. Doutor, muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco, viu? Bom dia, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Bom dia. Doutor, vamos falar desse novo medicamento, desses testes, onde que esses testes estão sendo feitos, esses resultados iniciais? Esse resultado positivo, ele decorre de uma teoria que surgiu em 92, a teoria do beta-amiloide, que é a proteína que se deposita entre os neurônios. E agora nós estamos colhendo resultados de estudos. Há 2 anos temos ouvido falar dessas substâncias e ouviremos pelos próximos anos. A medicação recentemente falada, o donanemab, como outras, ele de fato faz uma limpeza, uma retirada dessas proteínas, uma hipótese, na verdade, um mecanismo da doença, porque por ser doença degenerativa, há muitas frentes a serem trabalhadas, há muitos danos a serem contidos, e esta é uma via realmente promissora. Os resultados eles demonstraram ser favoráveis, uma maneira de conter, de segurar esta progressão. Por isso esses resultados eles são mais evidentes, né, na questão da positividade nos casos iniciais, né, doutor? Casos de pacientes mais velhos ou que a doença já tenha progredido, é menos eficaz. Pelo menos é isso que dizem os testes até agora. Perfeito, é o que se imaginava já há muitos anos. Naqueles indivíduos com o que se chama comprometimento cognitivo leve, que quer dizer uma fase que antecede a demência, ou aqueles com demência em fase inicial, mas muito inicial, porque as fases elas são longas. Então, a fase inicial ela é longa também. Então, com fases bem iniciais, o benefício é melhor do que aqueles que estão em fase inicial mais próximo já à fase moderada. Tudo isso em função de haver uma carga desta proteína do beta-amiloide menor. Ou seja, menor carga, melhor a possibilidade, maior a possibilidade de benefícios. Claro, claro. Agora, doutor, questão de prazo. A gente sabe que precisam ser feitos ainda mais testes. Como é que está essa questão de prazo para isso chegar ao mercado mundial e aqui no Brasil também? Bom, ela já foi submetida ao FDA. O FDA acabou de aprovar em julho, no início de julho, uma outra substância, e esta foi submetida, então, a todo um protocolo, uma legislação realmente rigorosa nesse sentido, mas não se deve demorar muito lá. Aqui a Anvisa também tem todo o seu rigor, o seu protocolo, os seus métodos, deve vir para cá depois, tá? Então, em breve já devemos ter algumas notícias sobre isto. E eu não creio que irá demorar muito. Nós tivemos uma outra substância que teve um parecer mesmo que rápido, ou seja, algumas notícias devem surgir por aqui em breve. Será que esse ano estamos esperando ansiosamente, né? Sempre esperamos, mas esse ano acho que é ainda um pouco cedo, justamente. Muito otimista muito realista. Mas estamos trabalhando todos para isso, para que tenhamos sempre aqui também o que existe no exterior. Um trabalho árduo, mas traz resultados. Agora, doutor, para além desses medicamentos, como o senhor faz parte, né, da Sociedade Brasileira de Alzheimer, queria que o senhor esclarecesse para a gente como que as pessoas podem ficar atentas a prováveis sintomas, porque talvez a convivência diária das famílias não deixe perceber mudanças de comportamento. O que o senhor pode nos trazer de alerta enquanto a gente não tem medicamento para retardar isso, ou então que são limitados esses nossos medicamentos? Excelente pergunta. Com o envelhecer, porque é uma doença que faz parte do envelhecimento. Então, eu diria que após os 65 anos, mudanças
de comportamento, porque a doença de Alzheimer pode se iniciar com alterações de comportamento, não apenas a memória, mas mudanças de memória, cognitivas, no dia a dia, uma observação, bom, algo está diferente acontecendo com meu pai, com meu marido, é motivo para uma consulta, uma conversa. Há muitas possibilidades, a doença de Alzheimer não é aquela que vem sempre, muitas vezes é aquela que, claro, assusta, mas transtornos do humor, ansiedade, sobrecarga, estresse, outras doenças, doenças clínicas, sistêmicas, podem causar também uma queixa de memória. Ou seja, a pessoa pode ter a queixa, isso não é doença de Alzheimer, não é doença degenerativa, e ela pode ter a oportunidade de tratar esta outra condição. Agora, há uma campanha, isto mundial, quer dizer, nunca é tão cedo, nunca é tão tarde, quer dizer, podemos sempre, desde cedo, fazermos o que é melhor para evitar ou retardar a progressão dessas doenças, da doença de Alzheimer, como atividade física, uma boa alimentação, estudarmos, aprendermos, então, desenvolvermos o nosso nível educacional e não fumarmos, controlarmos hipertensão, diabetes, quer dizer, são os 12 conhecidos fatores que são modificáveis. Então, sempre, mesmo a doença começando e até fases mais avançadas, o controle favorece essa progressão. Então, falamos de medicação, mas há muito a ser feito. Nós temos este controle, esta possibilidade de retardar também através dos hábitos. Isso é muito importante. Falamos de Brasil. Então, o Brasil é muito importante sempre, no mundo, falarmos de prevenção, mas é algo que temos um controle maior, uma facilidade, um custo menor, inclusive. É isso, hábitos saudáveis, manter mente e corpo sempre em atividade e sempre alertas, né? Com muito amor entre as famílias para ter atenção com as pessoas mais idosas, né? Muito obrigada, viu, Dr. Rodrigo Schultz, que é presidente da Associação Brasileira aqui de Alzheimer no Brasil. Obrigada, bom domingo para o senhor. Eu que agradeço, para vocês também. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.